aqui. Ao vivo aqui, ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook. À medida que as pessoas forem entrando, vão dando um alô aqui. Então hoje, meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou médico gastroenterologista. Eu faço parte da equipe do PowerMed, e aqui no PowerMed a gente ensina os médicos a como faturar mais, trabalhando menos, sem ter muito risco, por exemplo, principalmente nessa questão do faturamento. Hoje a gente vai falar sobre isso, hoje a gente vai falar sobre investimentos. Investimentos é uma coisa que é muito pedido, acho que talvez seja um dos assuntos mais pedidos, assim, pelos médicos. A gente, nas nossas sessões de mentoria, a gente vê essa dificuldade que os médicos têm. Eu até fiz uma pesquisa de ontem para hoje aqui no Instagram, alguns participaram, e eu vou até falar alguns números aqui que me chamam bastante atenção aqui com relação aos médicos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas a ideia hoje é a gente tentar desmistificar um pouquinho essa questão dos investimentos financeiros. A gente sabe que a grande maioria de nós não faz, o que eu vejo que é um grande problema, né? Porque, assim, a gente é profissional autônomo, né? A gente é profissional liberal. A gente escolheu a nossa faculdade, a gente escolheu a nossa especialização, a gente escolheu onde fazer, na maioria das vezes, né? Escolhemos onde morar, onde atender, que tipo de convênio a gente vai atender, que tipo de paciente a gente vai atender, se a gente vai ser cirurgião, se a gente vai ser clínico. A gente faz todas as escolhas. E a gente faz, digamos que a gente faça tudo certo até esse ponto. Quando chega nesse ponto, o que a maioria faz? Delega, deixa para outra pessoa resolver. O meu gerente de banco, o meu primo, o meu marido, alguém vai fazer isso por mim. Eu não sou bom nisso, eu não gosto de finanças, e alguém vai fazer isso por mim. A gente sabe que muitas vezes a ideia do gerente, a ideia do corretor, ela é diferente da nossa, né? Então, a gente defende que nós temos sim que ter a nossa autonomia, nós temos sim que ter o nosso conhecimento nessa questão das finanças. Não é uma tarefa complicada depois dos primeiros passos, e a gente acaba tendo bastante sucesso na nossa carreira. E o último passo do sucesso é você saber aplicar o teu dinheiro, é fazer aquilo que todo mundo fala, né? Fazer o teu dinheiro trabalhar para você, fazer o dinheiro dar plantão para você, né? O que é isso? Bom, recentemente eu até falei, eu mostrei ali, assim, nós fizemos uma simulação ali. Se você tivesse 100 mil reais guardados nos teus investimentos, recentemente, sabendo um pouquinho a mais do que o básico, você ali teve um mês que deu 3%, a carteira rendeu 3%, quer dizer, 3% de 100 mil significa que você faturou o equivalente a 3 plantões, tá? Então, assim, eram 3 plantões que você precisava ter feito, eram 36 horas que você precisava ter trabalhado para ganhar aquele valor, e que você não trabalhou, você deixou aquele dinheiro rendendo isso, tá? Ele rendeu mais do que a inflação, ele rendeu muito mais do que a poupança. Então, assim, essa ideia do fazer o dinheiro trabalhar para você é perfeitamente possível, perfeitamente possível. Então, assim, nós vamos tentar desmistificar um pouquinho, tentar falar um pouquinho sobre isso a partir de agora, né? Então, assim, eu não sou nenhum gênio de finanças, não sou nenhuma... Marina falando aqui, isso aí, doutora, isso aí, Marina, aprenda desde cedo, tá? Eu não sou nenhum gênio das finanças, eu fui criado, sou de uma família que não tem muitos recursos, e meus pais, eles desde cedo, eles adotavam o cheque especial como parte do seu salário. O que é isso, né? Assim, as contas em banco, eles têm um cheque especial, quer dizer, tem uma coisa a mais ali quando você estoura, quando você gasta tudo, entra o cheque especial. São os piores juros do mercado. E meus pais, eles adotavam isso como o salário deles. Tá? Tem tanto de cheque especial ainda para a gente usar nesse mês. E eu passei a minha infância e a minha adolescência ouvindo isso. A gente entra na faculdade, a gente tem a mínima noção de finanças, ninguém dá aula sobre finanças na faculdade, na residência. E aí eu fui começando a estudar, a fazer seminários, fazer mentorias, livros, enfim, para tentar aprender um pouquinho sobre isso, né? Então, assim,
tenho nenhuma... Assim, só gosto, agora, claro que acabei gostando mais do tema, porque a gente vai vendo o resultado, e quando você vê resultado, a gente acaba se interessando mais, né? Então, assim, a gente tende a ter esse medo das coisas que a gente não sabe, e aí, muitas vezes, as pessoas, vai ficar gravado, colega, oncologia descomplicada, não sei seu nome, mas, assim, vai sim na comunidade do Facebook. Eu não sei se quem está aqui se inscreveu na Maratona do Novo Médico, que a gente vai fazer a partir da semana que vem, dia 22 de março, na semana que vem, na verdade, 22 de março, e na inscrição da maratona você entra na comunidade. Na comunidade estão todas as lives que a gente fez, a gente está fazendo essas lives, essas aulas desde a semana passada, aos poucos a gente vai soltando também aqui no canal, mas se você quiser ver imediatamente não, mas a partir de amanhã vai estar lá, tá bom? Então, assim, as pessoas tendem a ter esse medo, esse receio sobre finanças, né? E aí acabam fazendo péssimas escolhas, Mariana. Tudo bem, Mariana? Não, mas vai ficar ali também, se você depois tiver qualquer pergunta, pode fazer nos stories, pode mandar um DM para a gente que a gente faz também, tá? Que a gente responde. E eu coloquei aqui algumas objeções que as pessoas têm, algumas objeções que as pessoas têm quando a gente fala sobre finanças, fala um pouquinho sobre finanças. A primeira é essa que eu falei, não é para mim, eu não entendo. Bom, você não sabia também, quando você começou a fazer semiologia, você não sabia fazer uma anamnese, né? Não sei se você se lembra, a tua primeira anamnese deve ter tido 3 folhas e 3 horas de duração e não chegou onde a gente queria, né? A primeira sutura também não foi muito boa. Nas finanças é a mesma coisa, quer dizer, a gente tem que aprender, a gente vai aprendendo aos poucos, e eu vou dizer o seguinte, claro que no início você vai ter você vai demandar um pouquinho mais de tempo, de repente, sei lá, meia hora por semana, você pega para estudar um pouquinho sobre isso. Depois, se alguém quiser, manda mensagem que eu mando assim, algumas sugestões de sites, de links para um estudo mais aprofundado. Mas hoje, eu diria que eu gasto mais ou menos uns 20 minutos por mês para eu rever a minha carteira, ver o que está dando certo, eventualmente mudar algumas coisas, planejar o mês seguinte o que eu vou fazer. Então, assim, as coisas se tornam muito mais fáceis à medida que você vai trabalhando em cima disso, né? Então, não se desesperem, não fiquem paralisados, a gente às vezes paralisa com isso, né? Ou, principalmente, se você leva um grande tombo aí, né? Tem maneiras de não levar grandes tombos nas finanças, mas se você leva um grande tombo, às vezes você acaba não querendo mais fazer isso e acaba aí sim dá algum problema. A outra coisa é delegar, né? Delegar a função, já falei sobre isso, então acho que não é uma boa você querer delegar essa função dos investimentos. Eu acho que a gente tem que ser responsável. Muitas vezes as pessoas falam, mas lá no meu banco não tem só o CDB, não tem só a poupança, lá tem um fundo lá que é um fundo multimercado. Então, o fundo multimercado ele investe em tudo, então vale muito a pena. Os fundos, geralmente, eles têm alguns problemas. Existem várias taxas, existem taxas de administração, taxas de performance, existe uma série de taxas, né, que você está perdendo o teu dinheiro ali mensalmente, ou em cada aplicação você vai perder esse dinheiro. Existem taxas de performance, então se o fundo performa uma meta lá que eles estipularam, eles também cobram uma certa taxa. Então os fundos tendem a ter alguns problemas, né? E eles acabam aplicando em várias coisas. A ideia é você saber exatamente onde está o teu dinheiro, né? Então, tem esse porém dos fundos. Um outro porém que eu vejo dos fundos, às vezes, é o tempo de carência. Existem fundos que entre você querer tirar o teu dinheiro e efetivamente tirar o teu dinheiro, são 90 dias. Quer dizer, é muito tempo, né, de carência para você reaver teu dinheiro, né? Eu quero comprar um apartamento, sei lá, quero comprar alguma coisa, eu vou me programar, então, para tirar o meu dinheiro hoje, nós estamos em março, para eu efetivamente tirar meu dinheiro em junho, né? Então, eu acho que essa questão dos fundos é muito, muito complicada. Eu acho que é melhor a gente saber o que a gente está fazendo
E eu vou mostrar que não é difícil a gente fazer uma carteira teórica e a gente seguir essa carteira teórica. Ao longo dessa semana, algumas pessoas me perguntaram sobre aposentadoria, né? E eu, provocando, perguntei, mas você quer saber aposentadoria do INSS ou aposentadoria do médico, né? Eu falei, não, aposentadoria do médico não dá nada, tem que ser, aposentadoria do INSS não dá nada, quer saber aposentadoria por mim mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, só para dizer os resultados daquela pesquisa ali que eu fiz de ontem para hoje. Só 30% dos colegas conseguem investir todo mês. Aqui a gente já tem um problema que é maior ainda quando eu vejo a segunda pergunta. 94% dos colegas podiam economizar mais do que economizam. Então, assim, se 94% poderiam economizar mais e só 30% investe o seu dinheiro, alguma coisa está errada. O que normalmente os colegas fazem? Normalmente o que os colegas fazem é o seguinte, eles ganham o seu dinheiro, eles gastam o seu dinheiro e o que sobrar, eles vão colocar nos investimentos. Então essa é a conta da imensa maioria dos brasileiros. A sobra do mês eu vou investir, se houver sobra. Na verdade, o ideal é a gente fazer exatamente o contrário, a gente inverter essa equação. Quer dizer, no dia que você recebe a maioria dos seus pagamentos do mês, você já guarda um percentual que você definiu para os seus investimentos. É isso que você deve fazer. Então, assim você vai se disciplinar a colocar mensalmente, a investir mensalmente o teu dinheiro. Ah, mas eu sou residente, eu ganho muito pouco na minha residência, eu ganho a bolsa só de residência, eu faço lá 1 ou 2 plantões no mês, e quando eu começar a ganhar dinheiro, eu vou fazer. Existe agora eu vou entrar na matemática aqui, mas existem, talvez vocês se lembrem da matemática, da forma dos juros compostos. Ou talvez não vão lembrar, né? Eu não lembro, não lembrava. Mas na forma dos juros compostos, a gente tem algumas coisas aqui. A maior variável dos juros compostos é o tempo. Então, o quanto antes você conseguir começar a guardar, melhor. Se você conseguir na tua faculdade, ótimo. Se você conseguir na residência, ótimo. Então, quanto antes, mais esse dinheiro vai trabalhando. Então, comece mesmo que seja aos poucos. Então, estabeleça um percentual. Põe aí, sei lá, a gente fala em 20%, mas 20% é variável, né? Claro. Se você não tem família ainda constituída, se você mora sozinho, se você não tem grandes gastos, você pode guardar mais do que 20%. Ao contrário, você pode guardar menos. Enfim, estabeleça um percentual do teu valor, da tua renda. E pegue esse percentual e sempre coloque nas tuas aplicações. Então, você fazendo isso, a tendência é você poder guardar todos os dias, todos os meses. E aí, sim, você vai, quando você estiver ganhando mais, você já está disciplinado, aquela porcentagem, que evidentemente vai ser um valor maior, você vai continuar guardando mensalmente. Então, eu acho que essas duas primeiras questões que eu coloquei ali, acho que são assim, cruciais, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas coisas, podem ir mandando para mim aqui, se vocês se identificam com isso ou não. As duas outras questões foram sobre reserva de emergência. Metade das pessoas não sabe calcular, não sabe o que é uma reserva de emergência, não sabem como calcular uma reserva de emergência. E 57% tem reserva de emergência, né? 43% não tem nenhum tipo de reserva financeira. Tá, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor que você deve constituir antes de você começar a investir. Antes de você pensar na tua aposentadoria, antes de você pensar que a ação Petrobras caiu e você está numa chance imperdível de comprar a ação, antes de você pensar em qualquer coisa, você deve constituir a tua reserva de emergência.
Então, na verdade, o primeiro passo antes da reserva é você arrumar a tua casa. É você fazer ali, cuidar ali das tuas contas, talvez pagar os empréstimos que tenham juros maiores ou tempos maiores, você, enfim, fazer arrumar a tua casa. Segundo passo, então, é essa reserva de emergência. Então, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência são 6 a 12 meses das tuas contas mensais. Tá? Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Você tem que planilhar as suas contas. Tá? Então, isso, às vezes, as pessoas às vezes se assustam, né? Quando a gente mostra a planilha, quando a gente faz a mentoria e mostra a planilha. As pessoas mostram a planilha e já mostram assustados. Nossa, eu não sabia que eu gastava tanto. Essa planilha até na semana do Novo Médico a gente vai disponibilizar para vocês. Mas, enfim, você pega as tuas contas, então digamos que você fez lá as tuas contas, e não é só a conta do aluguel, a conta do carro, a conta do financiamento estudantil, são todas as contas, né? É o cafezinho que você toma dia sim, dia não, antes de entrar para o teu plantão, tá? É a conta do pet shop do mês, a média que você faz, a conta de ração dos cachorros, enfim. Então, assim, você vai pegar essas tuas contas e vai multiplicar. Por que a gente fala de 6 a 12 meses? Antes da pandemia, se vocês forem pegar algum texto de antes da pandemia, eles falavam de 3 a 6 meses. Aí veio a pandemia e acabou com tudo, né? Então, hoje, a gente sabe que a gente está muito exposto, né? Quer dizer, às vezes pode dar um lockdown na tua cidade e você tem que parar teu consultório, se você só tem consultório, você vai ter que parar de trabalhar, e aí você vai ter que usar a tua reserva de emergência. Então, subiu esse valor aqui para 6 a 12 meses. Mas 6 a 12 meses é o dobro, né? O 12 é o dobro de 6. Quando que vai ser 6? Quando vai ser 12? Se você tem um outro emprego, que você tenha uma renda, seja mais ou menos fixa, digamos, você trabalha na prefeitura, você tem um contrato com não sei o quê, com a faculdade, você faz um plantão, você está na escala fixa daquele plantão, você pode fazer a tua reserva com 6 meses. Se você se trabalha exclusivamente no teu consultório, eu acho que 12 meses é o ideal, tá? Então, 6 a 12 meses. Qual é a ideia dessa reserva? A ideia dessa reserva é você, a hora que você precisar do dinheiro, você ter ele à tua disposição. Ou seja, digamos que você tem um problema, no sábado à noite você precisa tirar o teu dinheiro. A reserva de emergência serve para isso, para você retirar naquele momento. Então, ela tem que ter você tem que poder retirá-la rapidamente. Então, aquilo que eu falei, né? Você não pode deixar a tua reserva num fundo que você vai conseguir retirar teu dinheiro só daqui a 30 dias. Ou que tem uma carência de 90 dias para você poder começar a usar ele. Então, assim, ele tem que ter essa possibilidade de você retirar rapidamente o teu dinheiro. Esse é um ponto. Outro ponto, então a gente chama liquidez, né? Tem alguns termos aí que você já deve ter ouvido e nem fazem ideia. Liquidez é isso, né? Então tem que ter uma liquidez imediata. O segundo ponto é que ele não pode ser muito volátil. Como assim? Por exemplo, digamos que você tinha 80 mil na tua reserva financeira. E você vai precisar desse dinheiro. E quando você vai retirar, você tem 60 mil, que a bolsa caiu. Então, assim, não pode, né? Você tem que ter no mínimo ali 80 mil. Então, a ideia aqui é que você tenha um valor que você possa retirar, que ele não tenha grandes flutuações, grandes variações. Então, essa é a ideia da tua reserva financeira, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, tá. Então, você ajustou a tua casa, você arrumou as tuas contas e você começou a fazer a tua reserva financeira. A outra pergunta que eu fiz, a última, deixa eu dar uma oportunidade aqui. Outra pergunta que eu fiz é se as pessoas investem em renda variável. 30% investe, 70% não investe em renda variável, né? O que é renda variável? É essa volatilidade, são as ações, os fundos imobiliários, são essas coisas, né? E muita gente não investe porque conhece alguém
ou já ouviu falar de alguém que perdeu todo o seu dinheiro em ações? Comprou a ação da OGX, lá esqueci o nome daquele, que era magnata brasileiro, esqueci, e de repente cai tudo, entra num escândalo e cai tudo e ele perdeu tudo. Então muita gente tem medo de ações, ou tem aquela ideia assim, de ação, você vai ter que ficar no seu computador vendo um gráfico que você não faz ideia do que seja, comprando e vendendo todo dia. Não é isso, né, gente? Nós somos médicos, tá? Nós trabalhamos com medicina, o nosso dinheiro vem da medicina. Então, assim, a ideia de investir é você investir o dinheiro do teu trabalho e que faça ele render para você ter uma tranquilidade financeira. Essa é a tua ideia. Você não vai largar a medicina, ou largar um período do meu trabalho para ficar fazendo trader, né? Ficar fazendo trade, ficar vendendo e compração. Não é essa a ideia. A ideia é você poder investir em empresas sólidas, investir, enfim, que você tenha assim uma tranquilidade. Então, a ação está aqui para te dar tranquilidade e não para te dar estresse. Então, como é que o que a gente deve fazer quando a gente pensa em investimento? O que a gente deve fazer quando a gente pensa em investir o nosso dinheiro? Tá, você já fez seu raio-x de finanças, tá? Você já viu onde estão seus gastos e você já mudou. Como eu comentei na aula de ontem, né, não é muito difícil, né? O que você vai investir? Você vai investir o que sobra do teu dinheiro. O que sobra é o que você ganha e o que você gasta. Então, ou você vai mexer no que você ganha, ou você vai mexer no que você gasta para sobrar mais dinheiro. Então, você precisa... É simples isso, mas muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Então, você já fez isso, já fez a sua reserva, agora você vai começar a investir. Como é que você vai fazer? Você vai colocar todo o seu dinheiro numa ação? Não, já falei sobre isso, não. Então, a ideia aqui é você montar o que a gente chama de uma carteira de investimentos. O que é carteira de investimentos? Então, você vai fazer primeiro uma coisa teórica. Como é que vai ser a minha carteira de investimentos? Aí, não existe uma regra que funcione para todo mundo. Normalmente, se vocês forem ler sobre o assunto, muitos vão falar sobre a regra da idade. Você tem 30 anos, então a ideia com 30 anos seria você colocar 30% em renda fixa e 70% em renda variável. Tá? Renda fixa, o que é? Tesouro direto, poupança, CDB, letra de câmbio, enfim, eu tenho alguns nomes aqui. Vai falar um pouquinho sobre eles. Renda variável, ações, fundos imobiliários, ações no exterior, enfim, você pode fazer isso. Então, essa seria a regra. À medida que o tempo vai passando, então por que existe essa regra, né? Por que é a idade? Porque se você tiver, por exemplo, 50 anos, você já vai reduzir isso. Você vai colocar 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Se você tiver 70 anos, 70% em renda variável, 30% em renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa está mais do que comprovado que a longo prazo ela rende mais, mas ela oscila a curto prazo. Então, a gente está... não vi como é que foram as ações hoje, mas assim, a gente está numa fase, por exemplo, que está em queda. As ações de um mês para cá estão em queda. Então, mas em 12 meses, não. Então, se você tem essa noção, né, você sabe que você vai comprar ação, você não vai vender essa ação amanhã ou daqui a 6 meses. A tua ideia dessas ações é a longo prazo. Então, essas pequenas variações de dias, de semanas, não te interessam. Você não vai ficar vendo ali a cotação todo dia. Ah, mas eu comprei R$1.000, hoje estou com 980 na minha conta. Daí, daqui a pouco você está com 1.010, 1.050, 1.100. Então, assim, a gente não pode se basear nisso, tá? Mas, por exemplo, a gente recentemente, esse é o buy and hold, exatamente, tá? Eu sou do buy and hold raiz.
Buy and hold então existe o trade, né, que é o cara que compra e vende, o buy and hold é o cara que compra e segura, né, deixa ação a longo prazo, que eu acho que para médico é o melhor caminho. Recentemente a gente estava fazendo uma mentoria com uma colega que assim, ela tem um bom faturamento mensal, o problema dela não era esse, faturamento, e ela não se sentia à vontade, ela nunca aplicou em ações, o marido tinha perdido dinheiro em ações recentemente, porque ele fazia trade, e ela decidiu fazer exatamente o contrário. Ela tem 35 anos, ela vai deixar 35% em renda variável e 65% em renda fixa. Ótimo. É o que a gente fala da regra do travesseiro, né? É a regra que você consegue dormir bem. Então, se você está dormindo bem com essa regra, perfeito. Se não, mude a regra, né? A minha regra é 15% em renda fixa e o resto em variável, porque eu me sinto confortável em fazer isso, né? Mas isso não era assim antes era o contrário. Então, isso a gente vai mudando com o passar do tempo. Tá, então, a primeira coisa que você vai fazer, então, é você estabelecer esse percentual. Renda fixa, renda variável. Tá. Vamos começar pela renda fixa. A renda fixa é mais fácil, tá? Então, a renda fixa, você vai colocar objetivos. Objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tá? Objetivos a curto prazo, objetivos em 1 ano. Tá? Ah, não, eu tenho que trocar de carro nesse ano. Ah, esse ano eu vou fazer alguma coisa. Então, no curto prazo, você vai ter o mesmo raciocínio que você tem com a reserva de emergência. Você vai colocar o seu dinheiro em algo que tenha baixa volatilidade. Tá? Então, a gente costuma recomendar o Tesouro Selic, né, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto são títulos do governo que você pode comprar. O Tesouro Selic é um tesouro que ele só é corrigido com a taxa Selic, que é a taxa de inflação. Então você não tem nenhum ganho, tá? Mas você tem o Tesouro Selic. Outra coisa que você poderia comprar, por exemplo, letra de câmbio ou letra de crédito imobiliário, isso tem em qualquer banco. São produtos que você compra que não tem imposto. Você pode comprar e você não precisa pagar imposto quando você vai sacar. Dependendo das taxas do teu banco, vale a pena fazer isso. CDB, dependendo do CDB do banco, também vale a pena. Então, essa de 1 ano, a taxa de curto, a teu objetivo de curto prazo, você vai deixar nisso. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Tá? Médio prazo, você já pode colocar algumas coisas, por exemplo, no Tesouro Direto IPCA. O IPCA também é um índice, às vezes é parecido também com a inflação, mas daí é assim, é IPCA mais tantos por cento. O IPCA mais, vou chutar, 3%. Então você está ganhando o IPCA, então você o dinheiro está sendo corrigido de acordo com a inflação, mais 3%. Só que esse Tesouro Direto tem um prazo. Então, tem o Tesouro Direto 2025. Então você vai retirar o seu dinheiro em 2025. Tá? E você vai retirar em 2025, você já sabe quanto que você vai sabe mais ou menos, né? Porque você não sabe o IPCA, mas assim, você vai ter o IPCA, então a correção da inflação naquele período, mais, nesse exemplo que eu dei, 3%. Então tem Tesouro Direto para 2025, tem Tesouro 2035, 45, 55, enfim. Tá? Então você vai estabelecer isso. Objetivos a longo prazo, por exemplo, meu filho tem 7 anos e eu quero fazer para a faculdade dele. Então, você vai selecionar lá um IPCA que bata mais ou menos com o prazo da faculdade do teu filho e você vai colocar o teu dinheiro naquilo. Tá? Aposentadoria. Sei lá, vou me aposentar em 2055. Eu vou colocar meu dinheiro, a parte da renda fixa, em Tesouro Direto IPCA mais 2055, né? Então, você faz isso. Então, essa carteira, essa parte da tua carteira seria a parte, então, de renda fixa, tá? Aí vem a renda variável. O Thales perguntou aqui, alguma dica para recém-formado? Começa a investir logo? Sim, Thales, comece hoje, tá? Então, mesmo que você ganhe pouco, você estabeleça um percentual da tua carteira e comece a investir, tá? O tempo é a maior variável que joga a teu favor, tá? Então comece logo. Estabeleça esse percentual, mude o percentual, às vezes, quando precisar mudar,
tá? Mas estabeleça esse percentual, faça isso mensalmente, que você vai ver lá na frente, você vai ter grandes alegrias aí. Então tá, então você já montou a tua carteira, já distribuiu o peso entre renda fixa e renda variável e você já fez a tua parte de renda fixa. Agora a gente vai para a renda variável, tá? Então, renda variável, a gente tem aqui, eu falaria em 3 produtos: ações, fundos imobiliários e ações no exterior, tá? Ação no exterior assusta um pouco, né? Mas eu vou mostrar que é a melhor coisa que tem. Eu acho que se você não conhece, se você nunca fez, a melhor porta de entrada são os fundos imobiliários. FII, os FIIs, que a gente chama, tá? O que é o fundo imobiliário? Fundo imobiliário são, você compra pequenas parcelas de imóveis, digamos assim. Então, existem fundos imobiliários de várias coisas. Vou dar um exemplo mais fácil de entender, que é o fundo imobiliário de shopping. Então, existe lá um fundo de imobiliário de shopping que chama-se VISC. Vou dar um exemplo. O VISC, se eu não me engano, são 11 shopping centers, tá? Então, eles são proprietários de parte de 11 shopping centers. No Brasil todo, eles têm shopping em Santa Catarina, em São Paulo, em Recife, eles têm shopping no Brasil todo. Você compra, se eu não me engano, ali, você deve, assim, cada cota do fundo imobiliário desse VISC custa ali em torno de R$100, digamos assim. Então, você vai colocar R$100. E você vai, todo mês, ganhar um aluguel em cima dos R$100. Então, todo mês, você vai cair na tua conta, proporcional, claro, se você tiver 100, você vai ganhar um pouquinho. Se você tiver 100 mil, você vai ganhar muito mais. Mas todo mês vai cair um pouquinho, como se fosse um aluguel, tá? E qual é a vantagem do fundo imobiliário? Por que então eu não vou comprar um imóvel? Por que eu não faço, então, eu compro um apartamento e alugo? Porque você está comprando um apartamento que custa, sei lá, 100 mil, 200 mil, o apartamento para você alugar, você vai ter que alugar. Se você conseguir alugar, ótimo. Se você não conseguir alugar, você está com a coisa parada. E aqui a gente está falando de shoppings, dos melhores shoppings do Brasil, tá? Que tem, cada shopping tem, sei lá, 200 lojas que pagam aluguel. E você tem 12 shoppings que tem 200 lojas cada uma. Tá? Se um cara de uma loja, 0,55, sabe sempre me ajuda nessa aí, sabe? Valeu, obrigado aí. 0,55. Então, assim, para cada cota que você comprar, você vai ganhar 55 centavos hoje, tá? Do VISC. Então, assim, se uma loja ali fechar, sobram 199 daquele shopping, mais as 200 dos outros shoppings, tá? Então, assim, vale muito a pena você começar com isso. Então, tem de shopping, tem de escritórios, e aí são escritórios na Faria Lima, são escritórios, tem galpões comerciais, mas são galpões, eles estão próximos do aeroporto de Guarulhos, próximos do Porto de Santos, sabe? Então, assim, e aí a ideia do fundo imobiliário é você comprar os fundos multi-multi, quer dizer, multi-inquilinos, tem várias pessoas pagando aluguel, então não é uma pessoa que, se parar de pagar, acaba o fundo imobiliário, né? Aqui, por exemplo, eu dei essa noção aí do shopping para facilitar, e que sejam multilocalizados, né? Localizados em vários locais, em vários cantos do Brasil, tá? Então, essa é a ideia dos fundos imobiliários. Então, você pode começar com isso, e aí você vai ganhar como? Você vai ganhar nesse aluguel mensal e na cota, né? No lucro daquela cota. Você comprou a R$100, mas de repente a cota está valendo 120. Então você já ganhou aí também em cima da cota do imóvel. Tá? Então, o fundo imobiliário é uma coisa que vale muito a pena vocês começarem. Eu acho que é um bom local para começar. Ações. Então, as ações, vocês vão escolher, rapidamente, tem muitos sites hoje que ajudam a gente nessa pesquisa, vocês vão aprender a ver quais são as boas empresas, e vocês vão comprar ações de boas empresas. Vocês não vão comprar ação porque está barata a ação. Ah, mas eu tinha ali da loja do Zé
a ação estava 50 e agora está 20. Eu vou comprar, porque vai que ela sobe a 50 de novo, eu vou ganhar mais do que o dobro. Qual que é a loja do Zé? Qual é quanto que eles faturaram? Como é que tá as contas da loja do Zé, né? Então, assim, você vai querer comprar ações de empresas que sejam empresas idôneas, que sejam empresas lucrativas, né? Que tratem bem do acionista. Então, você vai comprar essas ações. E como é que você vai ganhar dinheiro se você não vai vender essas ações? Você vai ganhar dinheiro, com os dividendos, tá? Então, os dividendos seriam o lucro que é distribuído entre os sócios. Você comprando ação, você passa a ser sócio daquela empresa. Então, você vai ganhar através dos dividendos. E também através da valorização da tua ação. Então, lá na frente, no começo, você vai reinvestir tudo que você está ganhando desses dividendos, desses aluguéis, você nem tira da tua corretora. Você vai lá e compra mais, você vai lá e compra mais. Mas vai chegar um momento que você vai poder retirar isso, né? Então, você já está numa fase que você consegue retirar isso. Então, você vai retirar os dividendos. Às vezes, você está lá com, sei lá, 2.000 ações de uma empresa, você vende 100 lá, porque você quer viajar, e você fica lá com o restante, né? 1.900 ações no caso. Então, você faz isso. Então, essa é a ideia. E aí, você vai colocar, digamos ali, então eu fiz aquele exemplo dos 30 anos. 30 anos, 30% em renda fixa, 70% em variável. Digamos que você vai fazer, então, vamos colocar aí 70, 25% em fundo imobiliário, 25% em ações e 20% em ações no exterior. Tá. Aí, esses 25%, você não vai comprar uma ação, você não vai comprar um fundo imobiliário. Você vai selecionar e você vai comprar, sei lá, 10, 15 ações, 10, 15 fundos imobiliários. Claro, você não vai comprar só porque você tem que comprar 15, você vai ter que comprar rapidamente. Você vai estudando um pouquinho de cada, às vezes, tal, e você vai comprando aos pouquinhos. Aí, cada mês, você vai comprar lá uma ação, um fundo imobiliário, um título de tesouro direto. Você vai fazendo isso. Então, a ideia de você montar a tua carteira não é uma ideia de você tem que montar e tem que comprar tudo agora. Não, você vai fazendo isso aos pouquinhos, mês a mês, você vai fazendo isso. E por último, eu acho que vale a pena ações no exterior pelo seguinte: primeiro, que as empresas que você vai comprar são aquelas empresas que todo mundo conhece. É o Google, é a Amazon, é a Apple, enfim, Coca-Cola, McDonald's, enfim, se você quiser comprar, você tem à disposição de comprar. E você tem uma proteção aqui, tá? Você tem uma proteção, primeiro, contra o Brasil, tá? Então, se tiver um problema no Brasil, um problema político, um problema qualquer no Brasil, o teu dinheiro está fora daqui, então esse risco de você deixar tudo no lugar só está pulverizado, você tem esse dinheiro em outro lugar. E você ganha em duas pontas. Você vai ganhar, digamos, uma ação da Apple. Você comprou uma ação a $4 da Apple. Yes. $4 uma ação da Apple custa muito mais caro do que isso. Mas você pagou, na época quando você comprou a ação da Apple, o dólar era R$4. Tá. Aí a ação da Apple valorizou. Você ganha com a valorização, que nem aqui no Brasil. Mas a ação continua a mesma coisa, está estagnada ali, ou até caiu um pouquinho. Mas o dólar subiu. E o dólar hoje vale R$5. Então você está ganhando também. Então você ganha nessas duas pontas. Você ganha na valorização da empresa e na valorização cambial, na valorização do dólar. Tá? Acho que vale muito a pena. Eu caminho um pouquinho, acho que é um passo um pouquinho mais à frente, mas acho que vale muito a pena, né? Então, como é que vocês fariam isso? O primeiro passo, abrir conta em corretora. Você pode até comprar do teu banco, depende das taxas, tá? Tem banco que as taxas para você comprar ações é muito caro, tá? Aí não vale a pena. Tem bancos que cobram um percentual do que você está comprando, tá? Ele é uma taxa fixa, né? Mesmo essa taxa fixa, tem lugares que não cobram nada de taxa. Você vai comprar um fundo imobiliário sem taxa nenhuma. E tem lugares que cobram, sei lá, R$20 para você comprar. Não são R$20 que você já perdeu. Se você faz isso todo mês, comprando, sei lá, 10 fundos por mês, você está perdendo muito dinheiro. Então, analise se vale a pena no teu banco ou se vale a pena numa corretora. Abra a conta na corretora, é muito fácil. Você abre a conta, né, rapidamente, aí você manda um ou dois documentos, você já abriu a conta na corretora. E aí você começa
a fazer isso, né? Então comece a fazer mês a mês, comece devagar, coloque um pouquinho só se você tem medo, coloque o pé na água, né? Coloque um pouquinho só se você tiver medo e vai fazendo, tá? Então a ideia é você ter isso como uma tranquilidade, não como um estresse, tá? E eu asseguro para vocês que com o tempo isso vai ser muito tranquilo e vocês vão ver o resultado. O resultado, em geral, é muito bom. Então vale a pena. Certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, mandem aqui pra gente, tá? Ninguém manda nada. Eu queria, então, amanhã, só para a gente reforçar, né? Essa semana a gente está fazendo, semana passada e essa semana a gente está fazendo uma semana de esquenta para a semana que vem, que é a Maratona do Novo Médico, né? Tem na nossa bio do Instagram, tem a maneira de vocês se inscreverem. Amanhã, excepcionalmente, a aula é às 18 horas, né? As aulas estavam sendo às 19, mas amanhã, excepcionalmente, é às 18 horas. Amanhã, a Andrea vai falar sobre como transformar seu consultório em uma empresa lucrativa através do atendimento de excelência. Ela vai falar do atendimento de excelência, de treinamento de equipe, de gestão de consultório, ela vai falar bastante sobre isso, tá bom? Me perguntaram ali no início, se vocês não estavam aqui, mas se essas lives ficam gravadas. Essas lives elas estão ficando gravadas na nossa comunidade do Facebook. Então, quando você se inscreve na maratona, você entra nessa comunidade e ali estão todas as lives da semana passada e dessa também. Certo, pessoal? Uma boa noite a todos e bons investimentos, bons estudos aí. Se tiverem alguma dúvida, eu adoro esse tema, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, se quiserem conversar sobre isso, mandem em direct aí que a gente está sempre à disposição, tá bom? Uma boa noite a todos, até a próxima. Tchau, tchau.